Olá pessoal, É, vamos estar falando hoje do modelo atômico de Bohr e também falando dos nêutrons, que é a parte que cabe ao James Chadwick. Então nossa aula hoje vai ter uma evolução a mais dos modelos atômicos e vamos conhecer um pouco mais do comportamento do átomo. Bem, o modelo atômico de Bohr, ele dá continuidade ao modelo atômico de Rutherford, né? Então, o Niels Bohr, o dinamarquês, ele tem a base do átomo, o modelo atômico de Rutherford. Então ele tem, né, lógico, todas as informações de que o núcleo é positivo muito pequeno em relação ao átomo. Então o átomo é um grande espaço vazio. E dentro do núcleo temos cargas positivas, os prótons. Os elétrons ficam fora do núcleo do átomo. Você não pode falar neste momento de nêutrons, que vai ser bem depois. Então Bohr, no modelo atômico dele, ainda não tinha noção dos nêutrons. Ok. E o que seria o modelo atômico de Bohr, então? Ele fala o seguinte: determinada quantidade de energia para cada elétron. Quer dizer, o elétron tinha energia e essa energia era de uma determinada quantidade. Daí, então, energia quantizada, o quantum de energia. Então, o elétron tem uma energia própria, né? Ele tem a energia dele. E ele dividiu, então, no caso, é, esses elétrons, ele colocava dentro de níveis de energia. Então, ele tinha vários níveis de energia e ele deu a ideia de que o elétron girava de forma circular em volta do núcleo e não mais de forma que nós chamamos de elíptico, né, como era o modelo atômico de Rutherford. Então ele dá a ideia de sistema solar, né, tanto que é o modelo solar dos átomos, né? E ele faz essa comparação em relação ao Sol como centro, né? No caso seria o núcleo, o Sol, e os planetas seriam os elétrons, que circundam em volta do núcleo do átomo. E para ter esse giro, existe uma determinada energia quantizada. Então, é uma quantidade de energia para cada elétron. Segundo Bohr, quando um elétron salta para um nível mais elevado, ele absorve a energia. E quando ele retorna para um nível menor, o elétron emite uma radiação em forma de luz, denominada fóton. Tá, mas como é que seria isso? Vamos aqui ao nosso desenho. Então você tem aí o elétron, olha só, você tem o elétron aí, né? Você tem o núcleo positivo e o elétron rodeando em volta do núcleo. Então, cada órbita seria uma camada. Então, são camadas eletrônicas. Então, ele vai fazer 7 camadas. Não vou falar no próximo slide. É só para você entender como é que seria esse movimento. O que acontece? Quando o elétron, né, ele circunda aqui, ó, em volta do núcleo do átomo. E cada vez que ele vai ficando excitado, ele vai adquirindo energia. Então ele vai se afastando do núcleo do átomo. Isso quer dizer o quê? Quanto mais afastado do núcleo do átomo, mais energético esse cara fica. Acabou a excitação, qual é a tendência? Dele voltar ao estado fundamental, voltar ao estado original. E quando ele retorna nessas, né, camadas, quando ele vai retornando, ele vai liberando a energia que ele absorveu em forma de luz, denominada fóton. Então, no nosso desenho aqui, ó, recebe um fóton, energia, e vai para o nível mais externo. E cada vez que ele vai se afastando do núcleo do átomo, ele vai ficando mais energético. Acabou a energia, então ele tem a tendência de fazer o quê? De retornar para o estado original. Então, quando ele retorna para o estado original, ele vai liberando essa energia que ele foi acumulando, e aí liberando em forma de luz, de radiação, como ele falou, né, na apresentação do seu experimento. Vamos para o próximo. Bem, nós temos vários aqui, né, vários
imagens mostrando que como é que seria o modelo atômico dele. Então, vamos no primeiro aqui, na eletrosfera, esse primeirinho aqui, ó. Esse aqui. Legal. O que que ele vai dizer aí, então? O que acontece é que você tem, ó, o núcleo e os elétrons em volta do núcleo do átomo. Então, ele denominou as camadas de acordo com as letras K, L, M, N, O, P e Q. E cada camada, ela suporta uma certa quantidade, né, de energia, de elétrons. Uma certa quantidade de elétrons. Então, na camada K, que é a primeira camada, ele tem 2 elétrons. Tá, mas se o átomo tem 3 elétrons, o que acontece? A camada K fica com 2 elétrons e passa esse um elétron que sobrou para a camada posterior, porque ele não suporta mais do que 2 elétrons. Então não vai caber, então vai para a camada L. Quando ocorre essa mudança de camada, da camada K para a camada L, ele dá um salto denominado salto quântico, que ele vai absorver energia, ó, ele está afastando do núcleo do átomo. Legal, então na camada L, ele vai ficar ali. Ok, tá, mas se o elemento químico tem, por exemplo, 11 elétrons, então o que ele vai fazer? A camada K fica com 2 elétrons, a camada L fica com 8 elétrons, 8 com 2, 10, está faltando um elétron. Na camada L não pode entrar, então ele vai para a camada M com 1. Então aí fica camada K com 2 elétrons, camada L com 8 e M com 1. Ah, tá. Então aí ele já deu 2 saltos quânticos. Então quer dizer que ele está mais energético? Sim. Você vai analisar isso pelo número atômico, tá? Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons no estado fundamental. Então você vai pegar lá, vamos supor, neon, né? As lâmpadas de neon são 10. Então, ó, 2 na camada K dá um salto quântico, 8 na camada L. Né, tanto que letreiros, né, esses letreiros aí de motéis, motel gosta muito de usar esses letreiros luminosos, tal, né? Você vê de longe, mas a propagação da luz não é muito legal não, tá? Você vê de longe, ele chama atenção, mas a iluminação, a propagação não é muito legal. Tá, vamos então analisar um gás nobre que emite luz, é bom ser em cima dos gases nobres. Vai você então agora analisar quem? Você vai analisar a camada, o elemento químico argônio, ele tem 18. Ah, 2 para a camada K, L com 8, ok? E agora eu tenho 10. M suporta até 18, então os 8 que estão faltando podem entrar aqui. Só que você vai analisar o seguinte, ó, uma camada, um pulo, né, um salto quântico, 2 saltos quânticos. Então quer dizer que o argônio, ele tem mais energia do que o neônio? Sim, porque ele tem maior número de elétrons. Então ele vai emitir maior energia quando voltar ao seu estado original. E a propagação da luz vai ser maior. Então nós temos as lâmpadas de argônio, que estão sendo substituídas pelas lâmpadas de LED, né? Lâmpada fluorescente é de argônio, por exemplo. Tá, e o xenon dos carros? O xenon dos carros, o xenônio, né? O xenônio é 54. Então ele tem que fazer 54, ele vai colocar então a energia de 54 elétrons. Então vai ficar aqui, ó, 2, né, para cá, ó, com 8, 10, né? 10 com 18, 28, ele vai ficar aqui na camada N aqui, ó. Então ele vai fazer 1, 2, 3, 4 saltos. Então na hora de liberar a energia após a excitação, vai ser muito maior o número de energia, daí a maior propagação de luz, uma luz mais forte que é proibida nos carros nacionais e permitidas em carros estrangeiros. Tá? Então aquela luz do farol de xenon, né, que ilumina muito bem, mas ele pode acabar atrapalhando o motorista que vem do outro lado com a luz normal, né? Uma lâmpada normal do farol dos carros nacionais, e isso pode prejudicá-lo, né, durante uma viagem. Ok,
Então nós temos aí, então vocês já aprenderam a parte dos saltos quânticos, e nós temos então as 7 camadas, K, L, M, N, O, P e Q, sendo que Q é a mais energética. Ah, mas tem menor número de elétrons, que só tem 8, né? Vamos atualizar, tá? Porque na época do Bohr era 2, com os novos elementos químicos, camada Q com 8 elétrons. Aí, mas só tem 8, sim, mas ela está mais afastada do núcleo do átomo. Então, quanto mais afastado do núcleo do átomo, mais energético o cara é. Legal? Uma coisa que é interessante também você analisar é o nosso quadro à direita, né, o último quadro aqui, que está mostrando o nível. Isso é muito legal quando nós estivermos lá aprendendo, que muitos vestibulares não pedem mais, mas alguns, né, pedem. Eu vou ensinar para vocês números quânticos, que é o nível. Então a camada K é o nível 1, aí vai seguindo, ó. Camada L, nível 2, camada M, nível 3, 4, 5, 6, 7. Interessante também na hora da distribuição eletrônica. Se você aprender no modelo atômico de Bohr, com certeza você vai ter facilidade na distribuição eletrônica, né, de Pauling. 1S2, 2S2, 2P6, então vai ter muita facilidade para isso. Tá, e no nosso dia a dia, como é que nós encontramos o modelo atômico de Bohr? Bem, o modelo atômico de Bohr é muito interessante. Eu vou começar pela figura de baixo, à sua esquerda, que é uma aula muito legal quando eu faço aulas de laboratório, que é o teste de chamas. Então, você tem ali o fogo, né? Você tem um bico de Bunsen, e nós colocamos cobre. E quando a gente coloca o cobre, então o número atômico dele é 29, então ele vai fazendo esses saltos, vai ganhando energia. Na hora que ele volta, ele libera energia em forma de luz. Então o cobre fica verde, o fogo fica verde. Cada quantidade de energia vai dando uma cor diferente. Ah, o lítio é pequenininho, e o lítio só tem 3, né? Número atômico 3. Então ele vai ficar rosinha, como está aí na foto. O sódio é amarelo. Se você reparar, por exemplo, quando você está cozinhando alguma coisa e bate um pouquinho de sal na boca do fogão, o fogo muda de cor e fica com essa cor amarelada. A lâmpada dos postes, por exemplo, é vapor de sódio, aquela lâmpada amarela, que está sendo substituída agora por vapor de mercúrio. Isso porque, e alguns centros urbanos estão usando LED, isso porque ela não ilumina muito bem, e aí para facilitação de bandidos, agora estão substituindo por vapor de mercúrio, uma lâmpada branca. Fogos de artifício é o de cima, tá? O fogos de artifício quando você vê o roxo é potássio, quando você vê verde é cobre, né? O cloro também tem uma cor meio, não é, o cobre é meio azulado com verde, o cloro também tem uma cor meio que esverdeada, e vai mudando as cores. Então cada elemento que vai queimando ali no fogos de artifício, então ele vai ganhando uma certa quantidade de energia. Na hora de liberar, libera com cores diferentes. Substâncias fluorescentes, tá? Substâncias fluorescentes, marca-texto, por exemplo. E quem, né, gosta de lembrar da infância, que tinha o quarto com a estrelinha no teto, né? Quando apagava a luz, acendia tudo, parecia que você estava dormindo assim de noite, seu teto escuro e as estrelinhas iluminando, né? Se você for a umas casas mais antigas, o interruptor antigamente era fluorescente, até porque o povo era meio doido, né? Tinha a porta da casa e colocava o interruptor lá do outro lado do cômodo. Então você tinha que atravessar todo o cômodo no escuro para ir lá e acender sua lâmpada. Então os interruptores eram fluorescentes antigamente. Hoje são todos brancos e as casas mais modernas está logo após, você entra logo após assim, do lado da porta, com certeza um interruptor para você acender. Tudo bem, pessoal? Até agora, com certeza, o modelo atômico de Bohr é muito legal estudar. Eu acho assim, fantástico. Bons são os experimentos. Vamos falar um pouquinho de nêutrons? Então, os nêutrons, agora vem a parte do Chadwick. James Chadwick, em 1932, ele vem, né, baseado nos estudos do Rutherford, que o Rutherford ele fica falando o tempo todo
a massa do átomo, ele tem uma relação da massa do átomo, mas ele não tinha noção do que dava essa massa, qual era a característica dessa, de onde vinha essa massa total. Então, o Chadwick, então, em 1932, ele afirma que o núcleo tem uma terceira partícula chamada nêutrons. E esses nêutrons, eles apresentam carga zero, daí o nome nêutrons, e a sua massa aproximadamente 1, né? A massa aproximadamente ali 1. Na verdade, um pouquinho mais, né? Do que o próton, mas né, coisa insignificante. Então o Chadwick, então, ele percebe que através do núcleo do berílio radioativo emitia partículas neutras sem cargas, com a massa praticamente igual à do próton. Né? Até eu botei aí, ó, na verdade um pouquinho maior, e é isso mesmo, um pouquinho maior, mas insignificante. Mas esses nêutrons, então, influenciam bastante na massa do átomo, mas não consegue influenciar na carga do átomo. Não, porque a carga dele é zero. Então os nêutrons ficam juntamente aos prótons no núcleo do átomo. Assim eles diminuem a força de repulsão dos elétrons, entre os prótons, e mantêm um núcleo estável. É como, vamos dizer assim, né, que o próton, vamos dar um linguajar aqui, porra louca, né? Ele é doidão, ele tá doido pra explodir. E os nêutrons falam assim, não, ó, calma aí, bicho, vai devagar, relaxa. Não, eu vou explodir. Calma. Não, ele tá muito próximo. Calma aí, segura as pontas. Então, o nêutron, então, ele vai ficar ali junto com o próton, evitando, né? Diminuindo ou evitando essa força de repulsão entre os prótons, que cargas iguais se repelem, então eles querem se afastar. E a função dele é manter o núcleo estável. E aí as partículas ali unidas. Bem, se você analisar agora, nós temos os elétrons em volta do núcleo do átomo. O núcleo do átomo contém prótons e nêutrons, certo? E a função dos nêutrons, manter estável o núcleo, evitando a repulsão dos prótons. Bem, professor, como é que eu posso tirar minhas dúvidas? Tá, você pode tirar pelo Instagram, @professor Valdetaro Química, no Facebook também, Fernando Valdetaro, pelo Skype, professor Valdetaro, e pelo e-mail, professorvaldetaro@hotmail.com, certo? O Skype é legal, a gente pode ligar lá a câmera, bater um papo legal, tirar dúvidas, se a gente puder montar uma sala de conversa, vamos conversar sobre química. Posso tirar dúvida da Química 2, posso tirar dúvida das aulas passadas de Química 1 e também a aula de hoje. Lembrando também que você tem 52 exercícios que vocês conseguiram fazer bastante da parte de Dalton, Thomson, Rutherford, e agora que faltava o Bohr, tá aí para você. Vai subir aí também a aula sobre semelhanças atômicas. Então dá uma estudada, confere esse estudo de modelo atômico de Bohr e nêutrons, que vai subir semelhanças atômicas, tá? Para você. Essa semelhança atômica vai vir também com uma bateria gigantesca de exercícios. Tá ok? Estou à disposição de vocês sempre. Então podem me chamar a qualquer momento. Um grande abraço, espero que a gente se encontre o mais rápido possível. E vamos fazer a famosa hashtag Fique em Casa. Que Deus abençoe a todos.